E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um canal aqui da Jubicó, da Juventude Batista do Cordeiro, aqui em Recife, Pernambuco. Hoje nós vamos dar continuidade à série que nós estamos fazendo aqui no canal sobre homens e mulheres que marcaram a história da igreja. E hoje nós vamos estudar a vida da bela e piedosa Susana Spurgeon. Antes de nós falarmos da vida da Susana Spurgeon propriamente dita, é interessante nós nos situarmos historicamente. A vida de Susana vai se passar no período da Era Vitoriana. Lembrem que William VI governava a Inglaterra e em 1837 ele faleceu e tinha como única herdeira a sua sobrinha, Vitória. Ela ascendeu ao trono aos 18 anos em 1837, até 1901, quando ela faleceu. Então, durante esse período, entre 1837 e 1901, é onde vai estar a vida da Susana Spurgeon. Quando Vitória ascendeu ao trono, a Susana Spurgeon já tinha 5 anos. Ela nasceu em 1832, filha única de Robert Bennet e Susana Thompson. Como uma mulher de sua época, uma mulher que estava sendo exposta àquela cultura vitoriana, que marcou a Inglaterra com um boom, de indústrias, de fábricas, e marcou a Inglaterra com surtos de pobreza, de epidemia, diante do crescimento populacional, de prostituição. Isso é o que caracterizou muito esse período economicamente. Bem, mas no que diz respeito às mulheres, a gente não pode esquecer que naquela época era muito comum que as meninas tivessem o domínio da linguagem, da cultura, da literatura, para que, de certa forma, tivessem um local de fala, Elas teriam que ser bem educadas, até porque para servirem aos seus esposos, aos seus maridos no lar. E isso não foi diferente com Susana. Em relação, gente, à religião, ao cristianismo, o cristianismo era um adendo à família vitoriana, da era vitoriana. Muitas famílias eram cristãs, a maioria, professavam a fé em Jesus, mas não eram verdadeiramente comprometidas com o evangelho. Estavam ali no domingo, na igreja, escutavam sermões, a palavra muitas vezes era lida em casa, mas era apenas um artefato, um enfeite para a família, para dizer que aquela família era uma família de honra, era uma família que era cristã, que acreditava em Deus, e isso não significava literalmente que havia um comprometimento com o evangelho. E assim também, lendo a biografia da Susana Spurgeon, isso também parece ser uma característica da família dela. Apesar de o seu pai e a sua mãe terem sido batizados em igrejas protestantes, não fica evidente na biografia que o cristianismo, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus era uma coisa regular e constante dentro da sua casa. Bem, Susana vai crescer e aos 18 anos, como qualquer outra menina de classe média, a classe média alta da era vitoriana na Inglaterra, ela teria que passar um tempo na França, sendo exposta à cultura, à literatura, à arte e a aprender francês. Uma das possibilidades que se abriu para que Susana fizesse esse período de intercâmbios na França foi um anúncio colocado num jornal pelo reverendo Audipes. Esse reverendo tinha acabado de ficar viúvo, se casou novamente e ele tinha 3 filhas e colocou um anúncio no jornal para abrigar outras meninas da Inglaterra que gostariam de ser expostas à cultura francesa e principalmente de aprender francês, e ele teria as 3 filhas para serem mentoras, preceptoras dessas outras meninas que quisessem, passar um tempo na sua residência. E
Foi para lá que Susana foi. Entre 1845 a 1854, Susana ficou fazendo essas visitas constantes e passando longos períodos na casa desse reverendo Aldipes. A maioria dos biógrafos acredita que foi a partir desse momento, né, quando Susana foi para a casa desse reverendo, que era conhecido como um líder, como um missionário da igreja protestante na França, foi ali que Susana começou a ser mais exposta a um ambiente mais cristão, mais comprometido com o evangelho e com os princípios da palavra de Deus. Ela ainda não era convertida, mas todos os ambientes que ela convivia, o que ela passava, eram ambientes em que a palavra de Deus era enaltecida e valorizada, e se falava muito em seguir aquilo que o Senhor Jesus, o caminho que o Senhor Jesus estava propondo para essas pessoas. Então, esse momento educacional de Susana na França também foi um momento de contato mais profundo com a palavra de Deus, mas ela ainda não era convertida, apesar de toda essa exposição ao evangelho. Ela tinha muitas dúvidas internas, ela se questionava muito de como era possível um Deus santo, um Deus digno, olhar para alguém tão pequeno e tão pecaminosa como ela. Então ela não se achava digna, né, de participar do evangelho, mas isso logo iria mudar. O contato mais profundo de Susana com o evangelho veio a partir de um desencadear de fatores, né? A família dela precisou mudar de endereço por um determinado tempo. Alguns atribuem isso a uma falência, a uma dificuldade financeira que o pai dela enfrentou, mas na verdade o que a biografia que utilizei para estudar a história da Susana Spurgeon, eles dizem que não, que nessa época, né, ali na transição 1848, o pai da Susana já tinha se reerguido, ele já tinha um novo trabalho, e que na verdade eles passaram uma temporada na casa dos tios de Susana, porque eles precisavam de ajuda para cuidar das crianças, né, de bebês que estavam nascendo, e então eles chamaram a família para passarem uma temporada com eles, para que eles pudessem receber essa ajuda. Bem, durante essa temporada, a prima da Susana, que se chamava Susana Kilvington, se casou com um rapaz chamado William Owney. Bem, por que isso vai ser tão importante? A família de William Owney, seu pai Thomas Owney e a sua mãe Antry, eles eram uma família muito forte, muito presente na igreja New Park Street Chapel, a capela da Rua Novo Parque, se a gente for traduzir de forma literal. E aí, naquele momento, né, entre 1848 e 1850, existia um pastor nessa igreja chamado pastor James Smith. E toda a família da Susana começou a congregar aí frequentemente a essa igreja, e eles gostavam muito, né, dos sermões do pastor James Smith. O que aconteceu é que Susana ficou muito ligada à família Owney, né, aos pais de William, e o próprio William tinha muito apreço pela Susana. E aí eles ficaram tendo sempre esse contato e sempre chamando a Susana para participar dos cultos, né, aos domingos, para ouvir os sermões aos domingos na igreja, na capela da Rua Novo Parque. Bem, depois dessa temporada com os tios, a família de Susana passa por mais uma mudança de endereço e finalmente em 1852 Susana vai se converter. Ela se converte através de um sermão de Romanos 10, pregado na Capela Poultry. Momento em que ela entende o texto, em que ela se reconhece como pecadora e entende que o Senhor Jesus morreu por ela, né, para que ela pudesse ser limpa desses pecados, e aí pelo sacrifício de Jesus, sim, ela poderia se achegar a Ele, e ela era uma filha amada do Senhor. Ela tem esse entendimento, e ali em 1850 ela finalmente se converte, depois de ter escutado esse sermão
lá em Romanos 10. Mesmo após a mudança de endereço, né, a outra mudança de endereço que a família de Susana fez, por conta do casamento da sua prima Susana Kilvington com William Oni, Susana era sempre convidada a estar na casa da família Oni e também convidada para escutar os sermões na Capela da Rua Novo Parque, mesmo após a sua conversão na Capela Poultry. A Capela da Rua Novo Parque estava passando por um momento um pouco difícil. Aquele pastor que ficou de 1848 a 1850, o pastor James Smith, não estava mais nessa igreja. Então, a Capela da Rua Novo Parque estava procurando e precisando de um novo pastor. E a família Oni, por ser uma família antiga na igreja, e outros diáconos também estavam em busca desse novo pastor. Até que um dia, um amigo da família Oni foi para um culto, né, escutar um sermão lá em Cambridge. E ouviu pela primeira vez um jovem pregador, né, falando da palavra de Deus e do Evangelho. Quem era esse pregador, gente? Charles Spurgeon. E ele, depois desse sermão, ele conta para a família Oni e diz, olha, existe um jovem pregador, um jovem pastor, que nós precisamos, que eu acredito muito que vocês deveriam fazer um convite para que ele viesse pregar aqui, na New Park Street Chapel. E eles fazem um convite e em dezembro de 1853, Charles Spurgeon prega o seu primeiro sermão na Capela da Rua Novo Parque. Ele, né, faz o primeiro sermão de manhã. Nesse momento, Susana não estava lá, não veio pregar. E a família Oni, após o sermão, né, precisa animar o Charles Spurgeon. Na verdade, ele não gostou muito de pregar na Capela da Rua Novo Parque. Ele ficou um pouco assustado como é que uma igreja que tinha tantos lugares estava tão vazia, né, durante o domingo, né? A igreja realmente estava passando por um momento de transição, um momento difícil. E ele fica meio assim, acho que não vou ficar aqui, né? Fica doidinho para voltar para Cambridge e ficar na capela que ele já pregava, na capela da família, porque ele entendia que lá as pessoas eram mais fervorosas e mais comprometidas com o evangelho. Mas a família Oni tenta animá-lo. Não, Charles, outras pessoas vão vir no sermão da noite, confia, a gente vai chamar, a gente vai convidar. E é o que acontece, né? Eles começam a convidar vários amigos. Olha, vamos lá, tem um pastor novo. Chamamos um pastor novo aqui para pregar aqui na igreja, né? Aquela coisa toda. E uma dessas pessoas que eles animaram aí nesse sermão da noite foi a Susana. E ela foi, gente. Ela foi lá pela primeira vez. Ela ouviu Charles Spurgeon pregar. E não foi amor à primeira vista. Não mesmo. Ela não gostou dele, gente. Ela achou ele estranho. Ela achou a roupa dele estranha, o cabelo dele estranho. E ela não gostou da forma como ele pregava a palavra de Deus. E isso tem muito a ver com a educação que ela recebeu. E a era, né? Ela era uma mulher da era vitoriana, então, e tinha se exposto muito, né, às finesses da França. Então, ele, um homem mais campestre, mais do campo, e ele era conhecido por uma pregação enérgica. Então, na verdade, a pregação dele assustou ela, né? Ela disse que ele era sem modos, assim, ele era, assim, meio grosseiro, né? Uma pregação eu acho a pregação dele grosseira. Então não, gente, não foi amor à primeira vista. Ela não gostou dele nesse primeiro sermão. Bem, pessoal, então depois desse primeiro sermão na Capela da Rua Novo Parque, o Charles Spurgeon começa a ser uma pessoa frequente na casa da família Oni. Eles convidam ele para pregar outras vezes. Na verdade, ele estava assim num período de teste. E aí, nesse momento, né, Susana era uma grande amiga da família Oni, que também convivia na mesma casa.
E ali na casa daquela família eles tiveram a oportunidade de estar mais em contato um com o outro. E mesmo depois da conversão de Susana, ela ainda passava por muitas dúvidas espirituais, né? Em relação a pecados, a como ela era indigna, né? Ela ainda não entendia muito isso, né? Como pode eu ser amada pelo Senhor? Eu sou muito indigna disso. Enfim, ela tinha algumas dúvidas sobre a caminhada cristã e ela compartilhava isso com William Owen, né? Que para ela era uma espécie de mentor, de conselheiro, né? O esposo da sua prima. E numa dessas oportunidades, o William Owen acabou comentando, né? Com o Charles Spurgeon, olha, essa jovem aqui, né? A Susana andou conversando comigo, tal, e ela tá com algumas dúvidas aí da caminhada cristã. E de repente a Susana é surpreendida em abril de 1854 por um presente, né, do pastor Charles Spurgeon, né, com uma breve dedicatória, né, ele dizendo que como foi importante esse livro na caminhada dele e acreditava que esse livro iria também trazer esclarecimento para as dúvidas que ela tinha. E o livro era O Peregrino, né, do John Bunyan. Então, era um livro que Charles Spurgeon adorava, que ele já tinha lido várias vezes esse livro, e ele achou que era interessante, né, nesse momento, dar uma cópia a Susana, para que durante a leitura do Peregrino, as dúvidas que ela tinha a respeito da caminhada cristã pudessem ser sanadas. E ali, gente, começou, né, uma amizade. Logo mais, né, em 28 de abril de 1854, o Charles Spurgeon recebe um convite formal da Capela da Rua Novo Parque para ser o novo pastor, e ele aceita esse convite com apenas 19 anos. E a partir daí, gente, Charles e Susana começaram a desenvolver uma amizade. Depois que ela recebeu a cópia, né, uma das cópias do Peregrino, de John Bunyan. Isso em abril. Em junho desse mesmo ano, 1854, o Charles Spurgeon já estava começando a nutrir um certo sentimento por Susana. E de forma muito discreta, nada discreta, gente, de forma muito discreta, eles estavam indo ver uma exposição no Crystal Palace. Crystal Palace, gente, eu acho que o editor vai colocar uma foto aqui. O Crystal Palace era uma grande obra arquitetônica idealizada pelo esposo de Victoria, onde ali estavam uma grande parte de novas invenções, novas descobertas da Inglaterra, de outras partes, né, de outros locais próximos, iriam fazer uma exposição no Crystal Palace. Era uma grande obra arquitetônica de metal e vidro. Já tinha sido feita uma exposição, acho que, se eu não me engano, 3 ou 2 anos antes, e depois ele foi reaberto, ele foi montado em uma outra parte, na parte sul da Inglaterra, se eu não me engano. E lá estava Susana e Charles Spurgeon indo ver uma dessas exposições no Crystal Palace. Diante disso, né, em junho, o Charles já estava gostando da Susana e ele decide, né, separar um poema chamado O Casamento. E entrega esse livro, né, com a marcação na página desse poema, O Casamento. Entrega para Susana enquanto eles estão ali no Crystal Palace e pergunta para ela: você tem orado, Susana, pelo homem que vai ser o seu futuro esposo? E ela simplesmente não responde nada, ela fica ali toda vermelha e fica muda. Mas dá pra perceber que ela também já estava nutrindo um certo sentimento por ele. E ali, gente, isso em junho, quando foi em agosto do mesmo ano, agosto de 1854, ele pede a mão da Susana em casamento no jardim que o avô dela tinha, né? Em uma das propriedades da família dela tinha o jardim do avô dela.
e é lá que ele a pede em casamento e eles se tornam noivos. Bem, pessoal, diante desse noivado, né, com o Charles Spurgeon, Susana entende que seria melhor ela congregar na igreja da Rua Novo Parque. E ela pede a sua carta no final de 1854, em dezembro, ela pede que a sua carta de transferência de membro seja feita, né, transferência de igreja, e ela está se preparando para o batismo. Logo em janeiro de 1855, ela faz a sua confissão pública de fé, né, na capela da Rua Novo Parque, e em fevereiro de 1855, ela é finalmente batizada nessa capela pelo seu noivo, Charles Spurgeon. Bem, através dos sermões, né, do Charles Spurgeon, a capela da Rua Novo Parque, né, experimentou um momento de crescimento, tanto espiritual como numérico, e a fama dele já começava a se espalhar. E era uma questão para Susana, né, como ela teria que lidar com a ausência, né, a ausência do seu noivo, do seu futuro esposo, porque ele já tinha deixado muito claro que ele a amava, ele era um homem comprometido com o casamento, mas ele também era muito comprometido com o seu ministério, né, com o seu ministério pastoral, em atender as pessoas, em pregar, em escrever, enfim. E logo durante o noivado, ela já percebeu que isso seria uma dificuldade, uma coisa que ela teria que aprender a lidar se ela quisesse realmente ser a esposa dele, né? Se eles realmente quisessem seguir juntos para o casamento. Existe um episódio muito engraçado que se não fosse pelo conselho, pela mediação da mãe da Susana, eles teriam terminado tudo. Charles foi pregar numa outra igreja, e aí quando eles desceram da carruagem, ele desceu junto com Susana, e depois ele a esqueceu. Ele simplesmente foi falando com as pessoas e pregou e foi cumprimentando, foi abençoando as pessoas, Deus te abençoe, aquela coisa toda. E ele simplesmente a esqueceu, gente. Parecia que ela não existia mais. E ela correu para casa, chorando, disse que ia ser muito difícil, que não sabia se iria conseguir. E ela estava assim muito assustada pela forma como o Charles tinha completamente esquecido ela naquele evento, né? Evento que eles foram juntos, e simplesmente parecia que ela era uma total desconhecida para ele ali. E a mãe dela, né, depois que terminou tudo, Charles, meu Deus, a minha noiva, ele correu para casa dela. Ele imagina, ela deve ter corrido para casa. Ele correu para casa dela, ela estava assim em lágrimas. Mas a mãe dela já tinha conversado com ela: filha, o seu futuro esposo é um homem de Deus, um homem de muitos compromissos. Você peça a Deus sabedoria, você vai ter que aprender a lidar com isso, com todas essas pessoas, querendo falar com ele, querendo a atenção dele. E ela se acalmou, orou e pediu a Deus sabedoria, pediu a Deus orientação, e depois dessa intervenção da mãe de Susana, ela ficou mais calma e eles seguiram em frente rumo ao casamento que iria acontecer em 1856, em janeiro de 1856, 8 de janeiro de 1856. Gente, diante da fama, né, que Charles estava ganhando ali na Inglaterra por conta dos seus sermões, o casamento deles foi um casamento assim que até o serviço policial do dia precisou ser acionado para fazer, né, abrir ali a rua para que a Susana conseguisse chegar com o seu pai e eles realmente pudessem celebrar a cerimônia, porque existiam muitas pessoas fora da igreja querendo ver, né, querendo ver a Susana, querendo ver quem seria a esposa, né, do Charles Spurgeon, querendo ver o Charles Spurgeon. E foi uma cerimônia linda,
né, com muitos textos e palavras, né, da Bíblia, hinos muito importantes que marcaram o noivado deles dois. E depois disso eles foram passar a lua de mel em Paris, né? E ali foi um momento de muita alegria para Susana, né? Agora Susana Spurgeon, porque ela pôde, né, colocar em prática todo aquele conhecimento que ela adquiriu na França, adquiriu ali em Paris, nos momentos em que ela viajava para a casa do reverendo Audibes. Ela foi que mostrou, né? Ela meio que foi uma guia turística, né, do Charles Spurgeon. Ele não conhecia Paris, não conhecia a França, né? E ela que foi mostrando as galerias de arte, as paisagens, ela que foi falando francês, né, quando eles iam jantar ou pedir alguma coisa. E é muito interessante porque eles ficaram hospedados num hotel extremamente luxuoso, que é o Hotel Maurice. Deve ser a pronúncia em francês, acho que eu não vou conseguir chegar lá, gente. Mas esse era um hotel muito conhecido na época e muito procurado pelos ingleses que desejavam se hospedar na França, né? Diziam que era um pedacinho da Inglaterra na França. Inclusive, até a própria rainha Vitória já tinha se hospedado nesse hotel. E um contemporâneo, compositor que a gente já ouviu muito falar, o Tchaikovsky, também costumava se hospedar nesse hotel, né? No Hotel Maurice, na França. E aí muitas vezes a biografia levanta esse questionamento, mas como é que um jovem pastor, um principiante no pastorado conseguiu pagar isso, né? Em algumas cartas, alguns comentários, os biógrafos Charles dá a entender, né, e Susana também, que na verdade essa lua de mel e essa estadia no Hotel Maurice foi um presente, né? Foi um presente de casamento, mas eles não deixam claro de quem. Eles só louvam a Deus e agradecem a Deus por terem ganhado essa lua de mel em Paris. Bem, após a lua de mel, né, Susana e Charles Spurgeon voltam para Londres e iniciam sua vida de casados, né? Seu primeiro ano de casados, que foi o ano de 1856, um ano bastante movimentado para o casal. Logo depois da lua de mel, Susana descobriu que estava grávida e em setembro de 1856 ela deu à luz aos gêmeos Thomas e Charles Spurgeon. Nesse ano também, como o primeiro ano de casamento e o início, né, da caminhada pastoral de Charles Spurgeon, eles eram um casal assim que tinham algumas regras financeiras, né? Não fazer dívidas, não fazer débitos, sempre ter as contas em dia. Então esse foi um ano de muitas economias, porque além dos bebês, também eles tinham o desejo enquanto casal de muitas tarefas ministeriais, e uma delas era a abertura da Escola para Pastores Charles Spurgeon, que foi também aberta, né? Deu seus primeiros passos em 1856, com apenas um aluno inicialmente. Chegando para o final desse ano, em outubro, né, em 19 de outubro de 1856, foi um momento em que, nesse mês de outubro, né, a igreja da Rua Novo Parque já estava caminhando para um grande boom, né, de pessoas querendo ouvir os sermões do Charles Spurgeon. E a igreja não tinha estrutura física para acomodar essas pessoas. Então, Charles e outros diáconos, outros ministros, os membros da igreja, definiram que era chegado o momento para a construção de um novo templo, uma nova estrutura que realmente coubessem as pessoas que estavam vindo ouvir os sermões, né? Então, eles decidiram começar a alugar outras estruturas, comprar um terreno e construir aquele que nós conheceríamos até hoje como Tabernáculo Metropolitano. No momento em que a Capela da Rua Novo Parque passou por essa mudança de estrutura, a membresia da igreja, com seus diáconos e o Charles Spurgeon, decidiram que um local que poderia sediar os sermões, né, as pregações para as pessoas com acomodação suficiente para as pessoas, seria o Surrey Gardens Hall.
E aí, no dia 19 de outubro de 1856, o Charles Spurgeon vai fazer o seu primeiro sermão nesse local. Era um local enorme, com capacidade para milhares de pessoas, centenas de pessoas. Mas, infelizmente, foi nesse local, nessa primeira sermão, nessa primeira pregação, que aconteceu uma tragédia. Né? Diante da fama, né, de todas desse fervilhar, né, que estava acontecendo em Londres por conta dos sermões e das pregações do Charles Spurgeon, ele não só recebeu elogios, pessoal, mas ele também começou a receber muitas críticas. E os jornais chamavam ele de oportunista, de pregador charlatão, de gay. Tinham muitas. Ele era extremamente criticado. E esse episódio no Garden Hall foi muito, muito triste. Algumas pessoas que estavam ali dentro, começaram a gritar fogo, né? A estrutura está desabando. E isso agitou a multidão que estava dentro daquela estrutura. Tinham poucas saídas de emergência, poucas portas, e 7 pessoas morreram pisoteadas, né? Pisoteadas dentro do local, e 28 pessoas também foram hospitalizadas com ferimentos graves. Depois disso, Charles Spurgeon, gente, entrou numa terrível tristeza, né? Foi muito difícil para ele. Os jornais o atacaram, e mesmo anos depois, quando alguém falava da trajetória dele ou iria falar de algo bom que estava acontecendo diante dos seus sermões, da sua pregação, sempre alguns faziam questão de lembrar desse episódio de outubro de 1856. Ele se jogou ao chão e começou a clamar e a orar ao Senhor pelas vidas dessas pessoas, e rapidamente outras pessoas o tiraram do local, o levaram para a casa de amigos, pegaram Susana, que só tinha um mês que tinha dado a luz aos gêmeos, e ela não estava no local, estava se recuperando do parto ainda, e foram buscá-la em casa junto com os gêmeos para ficar na casa desses amigos junto com Charles Spurgeon, e ali foram 2 semanas de intensa recuperação física e emocional para essa família. Nesse momento, gente, Susana Spurgeon teve um papel fundamental para a continuação ministerial do Charles Spurgeon. Nesse momento de intensa tristeza, de intenso desânimo e uma mistura de culpa e de não saber por que isso aconteceu, por que isso foi permitido, ela se tornou a pessoa que iria ministrar a palavra de Deus para o Charles Spurgeon, né? Na biografia fica claro que ela começava a escrever versículos que pudessem animá-lo. Em frente à cama deles tinha versículos para que assim que ele acordasse, ele lesse e ficasse bem espiritualmente, para que logo de manhã os pensamentos dele fossem invadidos pela palavra de Deus, e para que a tristeza e a culpa, né, por conta do que aconteceu, não pesassem sobre ele, né, não se tornassem um empecilho para que ele continuasse a sua trajetória ministerial. Então, muitos biógrafos, tanto biógrafos do Charles Spurgeon, quanto na biografia que eu usei para fazer essa fala para vocês aqui, eles deixam muito claro que se não fosse pela Susana Spurgeon, o Charles Spurgeon não teria continuado a sua vida ministerial. Esse foi um momento crucial em que ela estava ali apoiando o seu marido e trazendo à mente dele a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, para que ele pudesse se reerguer. E 2 semanas depois, ele já estava pregando na capela da Rua Novo Parque e já estava pregando novamente no Garden Hall. Os jornais estraçalharam ele, colocaram a culpa nele, disseram que ele estava sendo extremamente precipitado, porque só após 2 semanas dessa tragédia ele voltou a pregar nesse mesmo local e com o mesmo número de pessoas. Mas mesmo assim,
ele orou a Deus, entregou o ministério, permaneceu firme junto com a ajuda da Susana Spurgeon e que continuou as pregações até que em 1861 o tabernáculo metropolitano estivesse pronto para abrigar quase entre 5.000 a 6.000 pessoas ali dentro para que os sermões fossem ouvidos. Bem, depois desse episódio de intensa tristeza, gente, isso perseguiu Charles Spurgeon ao longo da sua caminhada ministerial, né? Sempre tinha alguém ou alguma matéria para lembrar a ele ou até a própria consciência dele. E isso ficou muito evidente, né? Existem livros e estudos aí falando da depressão do Charles Spurgeon. E na biografia de Susana isso também é muito comentado, né? O espírito dela também ficava entristecido quando ela percebia que, mesmo diante de um momento de tanta felicidade, quando o assunto era mencionado, o Charles Spurgeon caía numa intensa tristeza. Mas Deus deu graça para que eles continuassem nessa caminhada ministerial juntos e fazendo a obra do Senhor. Entre 1857 até 1867, normalmente a Susana Spurgeon sempre acompanhava o Charles nas viagens que ele fazia, seja para pregar, seja para a distribuição de algum livro, ou acompanhar alguns jovens pastores, ministrar para jovens pastores. Eles sempre estavam juntos durante as viagens. Mas no ano de 1867, a Susana Spurgeon começou a apresentar uma deteriorização enorme da sua saúde. Ela sofria com dores terríveis. Na biografia não fica claro o diagnóstico da Susana Spurgeon. Só fica claro que ela precisava de grande repouso e que essas viagens acompanhando Charles Spurgeon precisaram ser interrompidas. Em 1868, o quadro de saúde da Susana Spurgeon era tão severo, gente. Ela sentia dores terríveis no corpo. E diante disso, Charles Spurgeon chama um grande amigo, um médico, o Sir James Young Simpson, e a partir da especialidade desse médico, a gente tem uma pista de qual poderia ser o diagnóstico da Susana Spurgeon, porque o James Simpson era ginecologista obstetra. Ele avalia a Susana Spurgeon e faz a cirurgia dela em 1869, né? Entre 1868 e 1869. Então daí os biógrafos dela, né, o Charles Ray e a biografia que eu usei, comentam que muito provavelmente ela sofria com endometriose por conta da especialidade do cirurgião que a operou. Bem, passado essa cirurgia, não pensem que todas as coisas melhoraram para ela em relação à saúde. Ela precisou se recuperar desse procedimento cirúrgico. O James Simpson disse ao Charles Spurgeon que foi uma cirurgia muito difícil, complexa, e que ela iria levar um bom tempo de recuperação, e não havia garantia de que só por conta da cirurgia ela tivesse uma melhora completa, né, das dores que ela sentia. Bem, em 1875, nós vamos andando aí ao longo do tempo, né? Em 1875, algo muito especial aconteceu. A gente vai ver a Susana Spurgeon dar o primeiro passo para a abertura do fundo do livro, né? O Book Found. E qual era o propósito disso, né? Ela tinha muito desejo, um sonho, realmente foi aí no fundo do livro que ela começou a desenvolver um ministério próprio muito forte. Qual é a história, qual é o propósito desse ministério? Distribuir livros para jovens pastores, ou não necessariamente jovens, mas pastores pobres. Então, gente, ela tinha alguns critérios para fazer isso, né? O quanto o pastor recebia por ano, ele já teria que ter sido ordenado pastor. E
ele tinha que enviar uma carta, né, para ela, para casa dela, contando a sua situação e a condição de pobreza da família. Em todo momento que esse fundo do livro existiu, o registro é que quase 200 mil cópias de livros tenham sido entregues a pastores pobres, pastores que não tinham condição de ter acesso nas suas bibliotecas pessoais a sermões, a livros de teologia para estudarem a palavra de Deus, né, para instruírem a sua congregação. E ela teve esse sonho e com o apoio do Charles Spurgeon e de uma grande amiga, Elizabeth, que ela tinha, elas duas ali trabalhando juntas, ela inicia o fundo do livro em 1875. Em 1875, também foi o ano dela e do Charles Spurgeon inaugurarem o orfanato feminino. Eles já haviam inaugurado um orfanato masculino anos antes, lá no início do casamento deles, mas agora em 1875 inauguraram um orfanato feminino. Em 1881, ela e Charles Spurgeon comemoraram o seu aniversário, as suas bodas de prata de casamento. Bem, agora nós vamos dar um salto na história, né? 10 anos vão se passar nesse momento, anos em que, mesmo após a cirurgia, houveram momentos de saúde, momentos de maior dificuldade em relação à saúde, momentos de intensa saudade do Charles Spurgeon, porque o tempo de acompanhá-lo nas viagens já tinha passado, ela não poderia mais fazer isso. Em um momento de muita dedicação aos filhos e ao fundo do livro. É importante ressaltar aqui que tanto Thomas como Charles, os gêmeos, sempre deixaram muito claro que enfrentaram muito a ausência do Charles Spurgeon em casa diante dos compromissos ministeriais que ele tinha. Então, a grande influenciadora, a grande apresentadora do Evangelho, do amor de Jesus, aquela pessoa que encantou a vida deles com as palavras de Deus, foi a mãe deles, foi a Susannah Spurgeon. Tem até um episódio, né, que é retratado na biografia, que ela tocava piano, era uma excelente pianista, e costumava a louvar hinos com os gêmeos, né, um de cada lado, e ela começava a cantar. E tinha um hino que no finalzinho do coro dizia assim: ó como eu amo o Senhor Jesus, ó como eu me maravilho, como ele encanta o meu coração, né, o Senhor Jesus. É mais ou menos esse o sentido, se a gente for traduzir. E ela não permitia que os meninos cantassem essa parte do hino, porque ela acreditava que eles eram muito pequenos ainda e que eles não tinham consciência, plena convicção do que estava sendo cantado ali. E tem um momento, né, com já Thomas um pouco mais crescido, que ele finalmente se converte, entende essa parte e ele fica ansioso para chegar o momento do piano e ele finalmente cantar essa estrofe junto com a mãe dele e dizer que ele quer ser um servo do Senhor, quer ser um filho, né? Quer ser um filho de Deus. Então ela teve um papel fundamental na conversão e na instrução em relação às escrituras na vida dos gêmeos. E em 1885, né? Esse salto da história que nós vamos dar é a primeira vez, é o lançamento do primeiro livro da Susannah Spurgeon. 10 anos, o título é 10 anos servindo no fundo do livro, né, como servidora, né, como a pessoa que lidera esse projeto, né, e ela é um compilado de cartas e respostas que ela trocou com pastores e com as famílias desses pastores pobres, e de como eles foram abençoados e do testemunho que eles davam depois. E, gente, esse fundo, né, esse fundo financeiro, esse auxílio financeiro, essa doação de livros para esses pastores, ao longo desses 10 anos, ganhou outros braços, né? Auxílio de roupas para as famílias, auxílio financeiro mesmo para as famílias, e era um sentimento assim, até de angústia mesmo, de tristeza que ela sentia, como muitas congregações
não conseguiam, não ligavam, não davam bola assim, para as dificuldades das famílias pastorais. E ela disse, gente, e ela falava sobre isso, e ela até publicou alguns artigos sobre isso na revista A Espada e a Colher de Pedreiro, né, a Espátula de Pedreiro, que era uma revista que Charles Spurgeon e colaboradores escreviam, e ela também chegou a falar sobre esse assunto. Então essa foi a primeira publicação formal, né, da Susannah Spurgeon. E entre 1887 e 1888, esse casal vai enfrentar uma nova grande tristeza. Não era só a Susannah Spurgeon que enfrentava dificuldades de saúde, né? O Charles Spurgeon sofria com as suas questões emocionais, né? Com a depressão, seu estado de espírito, mas ele também sofria de gota e também com problemas renais. Mas não fica claro, né, se era uma insuficiência renal por conta da gota, né? Essa relação causal não é estabelecida na biografia da Susannah Spurgeon. Mas a grande questão é que entre 1887 e 1888 vai acontecer a controvérsia do declínio. O que foi isso? Essa revista, A Espada e a Colher de Pedreiro, era uma revista em que Charles e colaboradores escreviam artigos. E em 1887, um desses colaboradores escreveu 2 artigos falando de problemas na igreja, nos sermões da igreja, na forma como a igreja tinha guiado seus cultos e as suas ovelhas. Ou seja, com um tom de denúncia, sabe? Dizendo, olha, vocês estão trazendo o mundo para a igreja, vocês estão desconfiando das escrituras, desconfiando do que a palavra de Deus diz, né? A inerrância das escrituras estava sendo colocada em jogo em algumas igrejas. E logo depois que esses 2 artigos desse colaborador foram escritos, virou uma grande briga, né? Um debate ali em artigos. E depois dessa publicação, o Charles Spurgeon endossou o que o colaborador publicou, e ali ele e outras pessoas, né? Ele publicava nessa revista que ele tinha, A Espada e a Colher de Pedreiro, e vinham outras pessoas de outras igrejas e rebatiam. E esse episódio, esses 2 anos, foi conhecido como a controvérsia do declínio. E a gente pensa, não, tudo bem, o que tem debater? Mas isso, gente, foi um grande debate, né? Um debate que era fervoroso, caloroso. E segundo a Susannah Spurgeon, esse foi o golpe final para a deteriorização da saúde do Charles Spurgeon. Tanto que tiveram consequências desse debate, né? A União Batista o censurou, e por conta disso o Tabernáculo Metropolitano foi desligado, pediu o desligamento da União Batista, e apoiadores, amigos se afastaram porque discordavam dos pontos de vista de Charles Spurgeon, dos colaboradores dessa revista e de outros apoiadores dele, né? E mesmo assim o que a gente estava vendo era o Charles e colaboradores fazerem uma defesa de princípios bíblicos, uma defesa do Evangelho. Tem até um episódio interessante. Diante da deteriorização da saúde do Charles Spurgeon, ele costumava viajar para uma região um pouco mais quente, nos 3 meses de inverno, do inverno mais rigoroso em Londres, e ele ia para Mentone. E a Susannah ficava lá em Londres porque ela não conseguia mais fazer essas viagens. E nesse momento, durante essa controvérsia do declínio, quando ela estava em casa, ela recebe a carta de um grande apoiador financeiro do Ministério Charles Spurgeon. E ele dizendo que realmente teria que tirar o seu apoio financeiro do Ministério Charles Spurgeon por falta de incoerência de pensamento, né? Eles não estavam mais concordando, né, em relação a ponto de vista em relação à Bíblia, a forma do culto e a forma como as igrejas estavam
colocando em prática a sua fé. Então, diante disso, ele teria que remover o seu apoio. E aí a Susana pegou aquela carta e orou ao Senhor e confiou em Deus. E disse: o Senhor tem sido gracioso até aqui e o Senhor vai continuar sendo gracioso. E naquele momento a biografia descreve que ela riu, ela gargalhou e imediatamente escreveu para o Charles: chegou a carta daquele nosso amigo, do grande apoiador financeiro do Ministério, Charles Spurgeon, e ele está dizendo que vai tirar o apoio. E ela escreve para o Charles dizendo: eu só consigo rir, né? Eu estou rindo diante das dificuldades. E o Charles respondeu: eu estou rindo junto com você, Susana, junto com você. Esse é um momento de nós mostrarmos a nossa fé e mostrarmos a confiança num Deus que tudo pode prover. Então, foi mais um momento em que a Susana, mesmo diante de todas as dores físicas que ela sofria, ela foi o grande apoio do Charles para passar por isso. Mas a controvérsia do declínio realmente, gente, foi a cartada, não diria final, mas o que fez com que a saúde dele se deteriorasse muito mais, muito mais. E em vários momentos da biografia existem relatos em que a própria Susana Spurgeon afirma isso. Bem, em 1891, já com a saúde muito deteriorada, o Charles Spurgeon vai passar por uma nova viagem até Mentone, né, para passar por esses 3 meses em que faz muito bem a ele, né, esse clima mais quente. E milagrosamente, nesse ano, 1891, a Susana Spurgeon experimenta uma grande melhora da saúde dela. E ela consegue acompanhá-la nessa viagem até Mentone. E é um momento de grande alegria, porque sempre foi um local que Charles queria muito compartilhar e mostrar para ela, né, as paisagens, as praias, e eles nunca puderam vivenciar isso porque nos anos que se seguiram após a cirurgia, e foram os anos que Charles começou a frequentar Mentone, ela sempre estava ou se recuperando do procedimento cirúrgico, né, naquele período inicial, ou ainda com muitas dores, né, sofrendo com muitas dores. Então foi um momento de muita alegria naquele ano, quando ela pôde ir com Charles Spurgeon, e ela descreve no livro que ele estava tão feliz, tão eufórico, que nem parecia que a saúde dele estava deteriorada. Foi um momento muito especial para eles dois. Bem, após esse momento, essa viagem em 1891, Charles, mesmo com a saúde ainda muito comprometida, muito deteriorada, consegue terminar o seu livro, né, o seu grande livro, O Evangelho do Reino, entre o final de 1891 e meados de janeiro de 1892. Ele e Susana vão, né, logo em janeiro de 1892, eles retornam a Mentone, esperando uma melhora da saúde de Charles Spurgeon, mas infelizmente no dia 31 de janeiro de 1892, Charles Spurgeon falece com apenas 57 anos. Esse, gente, foi um dos momentos mais difíceis na vida da Susana Spurgeon, o momento em que ela perdeu o seu amado, né, aquele que ficou conhecido no mundo inteiro como o príncipe dos pregadores, mas que para ela era apenas meu príncipe, como ela escreve, né, na biografia. Então foi um momento de intensa introspecção, de clamor, de oração, pedindo a Deus, momentos que ela oscilava muito em alegria, júbilo e agradecimento ao Senhor por ter dado a ela a oportunidade de ser amada e de ter amado um homem como Charles Spurgeon. E, gente, não faltaram momentos em que ele a enaltecesse e deixasse muito claro que não poderia haver mulher melhor para ele.
para estar ao lado dele. Ele sempre enalteceu o quanto ela era de Deus, quanto ela era cristã, uma mulher verdadeiramente piedosa. Bem, então eu te pergunto, o que esperar de uma viúva doente, cheia de dor, viu? Cheia de dor. E com momentos, né, de tristeza, de alegria, de agradecimento após a morte do seu esposo. O que esperar mais de uma mulher assim? Bem, a gente espera mais livros, mais trabalho. E aí, em 1892, ela vai publicar o segundo livro, falando do fundo do livro, né, desse trabalho. Ela vai publicar 10 anos depois, né, de trabalho. E aí também é um compilado de cartas, de testemunhos dos pastores, né, de respostas, de agradecimento das famílias, de histórias que estavam ali por trás. E depois disso, ela vai publicar mais 3 livros devocionais. Logo após a morte do Charles Spurgeon, o seu filho, né, em 1894, o filho Thomas, que se tornou um pastor na Nova Zelândia, volta para Londres e assume o cargo de pastor no Tabernáculo Metropolitano. Em 1895, ela faz a publicação, né, de 10 anos depois, né, servindo ao fundo do livro. E é muito engraçado porque depois de tudo isso, nesse mesmo ano, em 1895, a Susana vai fazer uma pequena viagem, né? Ela apresentou essa melhora na saúde e ela faz uma pequena viagem a uma cidade chamada Bexhill-on-Sea. E ela estava ali num domingo e ela, poxa, quero uma igreja para louvar, né? Adorar ao Senhor junto com os meus irmãos. E ela procura um templo batista naquele local e não encontra. Ela só encontra um templo wesleyano. E ela vai lá no templo wesleyano e é muito bem recebida, né, pelos irmãos, né, ali. Mas ela volta para Londres com uma pulguinha, uma pulga atrás da orelha, dizendo: nossa, como assim? Nós temos irmãos batistas ali naquela cidade, mas não temos uma igreja, uma congregação batista. E ela começa a orar, né, pedindo ao Senhor e clamando a Deus por uma igreja, por uma congregação naquela cidade de Bexhill. Então, depois de alguns meses, algum período de oração, ela recebe a visita de um pastor que foi aluno da escola para pastores Charles Spurgeon, e ele e a esposa trabalhavam na igreja, mas nesse momento não estavam mais trabalhando, e ali ela sentiu o desejo de compartilhar com esse pastor a história da cidade de Bexhill, que não tinha uma congregação batista, e ela compartilha ali com o pastor, mas ela ainda não está muito certa de fazer esse convite, de fazer essa proposta, né, de dizer, será que, né, vamos conseguir abrir essa congregação lá em Bexhill? E aí ela vai dormir, ela janta com eles, mas vai dormir. E aí, gente, ela passa por uma experiência, né, e ela diz que no meio da noite, assim, apesar dela ser uma batista calvinista, né, que não cessacionista, né, não acredita mais nessa questão das profecias, das visões, mas ela disse que naquele momento não foi uma visão propriamente dita, mas que ela sentiu algo diferente ali. No meio da noite, ela sentiu um desejo muito forte de abrir as cortinas, sentindo esse desejo. Susana, vai, abre as cortinas e contempla, né? Contempla essa paisagem. Ela abriu as cortinas do quarto e ela olha para o céu e olha para aquela paisagem, e naquele momento ela disse que teve uma certeza muito intensa de que ela não teve uma visão da igreja nem nada disso. Ela disse que não foi isso, né? Ela deixa muito claro que não foi isso, mas que ela sentiu algo diferente. Ela sentiu, ao contemplar
contemplar aquele céu, ao contemplar aquela paisagem, né, no meio da noite ali, ela teve uma certeza dentro dela de que sim, ela iria, junto com aquele casal de pastores com o qual ela tinha jantado recentemente, ela iria fazer essa proposta e, com a graça de Deus, eles abririam uma congregação batista ali em Bexhill. E assim aconteceu, ela falou com esse casal, né, com esse pastor que já tinha sido da escola, pastor Charles Spurgeon, e ele foi para a cidade, começou a se reunir com os irmãos dali que já eram batistas, mas que não tiveram sucesso em abrir uma congregação, e ela fez algumas orientações para eles. Ó, nós vamos precisar de recursos financeiros, né? Mas nós vamos gastar o nosso maior tempo em oração, e nenhum recurso vai ser assim de outras atividades que não seja de doação. Por exemplo, a gente não vai fazer bazar, a gente não vai fazer quermesse, a gente não vai fazer nada disso para arrecadar o dinheiro que a gente precisa para erguer esse templo batista aqui nessa cidade. E assim aconteceu, gente. Então, pessoal, ela com esse casal de pastores realmente consegue erguer uma congregação ali, e realmente eles não precisaram fazer bazar, quermesse, nada disso. Ela mandou cartas para amigos, eles começaram a reunir doações, e foi assim que esse primeiro prédio, essa primeira construção da Igreja Batista de Bexhill foi formado. Inicialmente era uma capela escola, sabe, da comunidade de Bexhill, em 1896, mas em 31 de janeiro de 1897, uma igreja foi formalmente constituída naquela cidade. Então, Suzanne Spurgeon aí também, né, como uma plantadora de igrejas, realmente uma idealizadora para formar mais uma congregação batista numa cidade que não havia. Bem, em 1898, mesmo com a sua saúde já passando por uma deteriorização importante, o tabernáculo metropolitano acabou sofrendo um incêndio. E diante disso, o Thomas Spurgeon era pastor, né? O filho dela era pastor do tabernáculo metropolitano. E aí ela se voluntariou para ajudar a congregação, né, do tabernáculo a arrecadar fundos, dinheiro para a reconstrução do tabernáculo. E ela, mesmo contra as ordens médicas, ela passou uma tarde no tabernáculo, ali numa estrutura remanescente que eles construíram, né, para que ela ficasse ali à tarde, recebendo as doações de pessoas amigos para quem ela pediu, pessoas que já não a viu há muito tempo, e ela passou a tarde ali, né, atendendo esses doadores e tentando arrecadar mais fundos. E ela conseguiu, ela foi uma das líderes para a arrecadação de fundos para a reconstrução do tabernáculo metropolitano após esse episódio de incêndio. Após essa arrecadação, né, de recursos para a reconstrução do tabernáculo metropolitano, ele foi reconstruído e em 1900 ele foi reaberto. Bem, nesse momento da história, a saúde da Suzanne Spurgeon já está muito, muito comprometida. E infelizmente, no dia 22 de outubro de 1903, ela vai a óbito. Ela é enterrada ao lado do Charles Spurgeon, e nesse mesmo ano o Charles Ray publica a primeira biografia da Suzanne Spurgeon, né? A vida da Suzanne, intitulado A Vida de Suzanne Spurgeon. E no ano de 2018, deixa eu conferir a data, esqueci a data, em setembro de 2018, foi publicada a biografia A Vida e o Legado da Suzanne Spurgeon, que é o livro que vai estar aqui no link, em algum link embaixo desse vídeo, para você ler. Foi o livro base que eu usei para gravar esse vídeo para vocês, sobre a vida e o legado da Suzanne Spurgeon. Bem, que vida inspiradora, né? Cheia de gratidão, cheia de oração, cheia da palavra de Deus.
é importante, eu queria pontuar no final desse vídeo, que mesmo em meio a todas essas dificuldades, mesmo em meio à sua doença, não existe, gente, nenhum registro de nenhuma oração, nenhuma carta, nem nos livros devocionais que ela escreveu, ela se perguntando ou questionando ou maldizendo ao Senhor pelos sofrimentos que chegavam até a vida dela, não. Ela entendia que se Deus permitia que aquilo estava acontecendo, talvez deveria ser para que ela se achegasse mais a Deus. E em nenhum momento essas dores, a deteriorização da sua saúde, o quanto ela tinha que estar ali apoiando Charles Spurgeon pelas dificuldades do ministério que ele exercia, em nenhum momento isso foi um empecilho, uma desculpa para ela negligenciar as coisas que ela poderia fazer para o reino de Deus. Então você vê uma mulher que publicou 5 livros, né? 2 relatando 10 anos do fundo do livro, 10 anos depois, né, trabalhando no fundo do livro, 3 livros devocionais. E eu não mencionei ao longo dessa linha do tempo que nós criamos aqui, mas após a morte do Charles Spurgeon, ela foi uma das maiores relatoras, junto com o secretário pessoal do Charles Spurgeon, para compilar e fazer a biografia do Charles Spurgeon, que saiu ali em 1900. Então, essa é a Suzanne Spurgeon. Eu também queria ressaltar aqui, né, que diante disso, gente, fica a inspiração para que, normalmente, quando a gente vê as aulas, né, sobre história da igreja, a gente vê o relato de muitos homens de Deus, e glória a Deus por isso. Mas nós estamos nessa história também, né? As mulheres de Deus trabalhando, fazendo, orando, construindo, suplicando. Nós também, como mulheres, fazemos parte da história da igreja do Senhor Jesus. Que essa mulher, Suzanne Spurgeon, possa ser uma inspiração para a sua vida, assim como foi para a minha, ler essa biografia. Deus te abençoe, um cheiro grande, fica bem por aí. Tchau, tchau.